Olá, pessoal. Hoje a gente vai começar daqui a pouquinho já a nossa live, né, com uma Fran. A gente escolheu esse tema ali por uma questão de semelhança ali entre nós ali em relação a esses assuntos de alergia, hipersensibilidade e intolerâncias alimentares. Então vou convidar a Fran para estar aqui conosco. Já vou chamar bem rapidinho aqui. Oi, Oi, Fran. Tudo boa bem? Tá me escutando tarde. bem? Tô. Você também? Tô bem, tudo certo. Estão me escutando tudo certo. Então tá bom. Fran, vamos começar a nossa live. Vamos. Eu queria assim, como nós temos a audiência separadas ali, então eu queria que você se apresentasse um pouquinho ali, tanto para a minha audiência quanto para a sua, para tentar mostrar para as pessoas ali o porquê desse tema, né? Que eu acho que você tem a vivência ali do assunto, então eu acho que quando a gente tem conhecimento, a gente consegue exteriorizar um pouquinho mais, e quando a gente tem prova também, né? Então, queria que você apresentasse ali para a nossa audiência, Fran. Então tá bom. Olá, boa tarde. Eu sou Fran, eu sou natural chefe. Então, eu trabalho com um público relacionado à culinária saudável e funcional, né? Eu dou workshops e cursos na temática da gastronomia saudável. E eu acho que o meu convite maior veio por conta do meu filho, né? Eu tenho um filho alérgico à proteína do leite, e foi daí que começou toda a minha jornada. Nossa, para o meu filho. Fran, eu acho que cortou um pouquinho ali. Eu não sei se foi para mim ou se foi para você. Conseguiu ouvir? Acho que cortou um pouquinho ali a apresentação, bem ali no finalzinho já. Tá. Agora eu acho que já regularizou. Eu acho que deu uma queda no meu sinal aqui. Tá. Queres que eu faça novamente? Isso, pode Agora tá falar. Acho ok? que ali É, a partir do isso. seu filho ali, acho que fica mais fácil Tá. ali. Então, a minha jornada, né, com a culinária saudável e funcional veio por conta do meu segundo filho, né, que foi diagnosticado alérgico à proteína do leite de vaca, né. Então, a gente mudou todos os hábitos alimentares dentro de casa. Eu já tinha a formação de natural chef, então a gente teve que organizar toda a nossa rotina com relação à alimentação dele e a minha, que na época eu estava amamentando ele. E hoje ele tem 4 anos e ele segue alérgico, né? Então, toda a nossa alimentação dentro de casa, como que é e como que funciona por conta da alergia dele, né? É bem interessante ali esse assunto, né? E a parte da pediatria, existem muitas barreiras na pediatria ainda em relação aos diagnósticos, né? Você Sim. pode contar um pouquinho que não foi de forma rápida o diagnóstico também, né? Porque a gente passa por muitos sintomas e alguns sintomas eles são próprios do trato gastrointestinal, e Uhum. tem sintomas que não são próprios do trato gastrointestinal, ou seja, são os sintomas atípicos que a gente fala. Então, só para a Aham. gente contextualizar um pouquinho ali como que foi feita ali a suspeita, como que foi ali esse início. Na verdade, vou contar um pouquinho de uma outra história. Eu tenho um filho de 10 anos e ele também foi alérgico à proteína do leite, só que ele foi diagnosticado com 3 anos, né? Então, quando eu tive o segundo filho, ele com 2 meses, eu já comecei a perceber alguns sinais que o meu mais velho tinha e que na época eu não associava e que eu achei estranho. E daí, na época, eu já segui um tratamento com uma nutricionista e eu falei com ela a respeito do que estava acontecendo. Ela falou: Fran, já vamos iniciar a dieta de exclusão. Provavelmente o início é alérgico à proteína do leite. Então, assim, a gente já começou, né? Só que, assim, as pessoas acham que alergia, né, alimentar é só vômito e diarreia, né? Ou sangue nas fezes.
E na verdade, assim, gente, engloba tanta coisa que tanto que às vezes eu converso com algumas amigas minhas e eu falo, nossa, tu já investigou isso? Porque eu fico com isso martelando, né? Então, o que que acontecia com ele? Ele com 2 meses, ele coçava o nariz, ele coçava muito o nariz, né? Ele tinha alguns sintomas relacionados a vômito, mas assim, de maneira esporádica, né? Eu percebia que as fezes dele acaba sendo tinha momentos assim que era com mais muco, né? Que na época assim eu também não associava, porque o leite materno, as fezes acaba sendo um pouco mais Também. pastosa, então era mais difícil diagnosticar pelas fezes, né? Mas eu sentia muito a questão do nariz, ele tinha um sono muito agitado, ele acordava no meio da noite, ele chorava muito. Então, assim, isso foi a linha-chave, assim, que a gente começou a perceber no padrão de sono dele, né? Então, assim, da onde que a gente percebe, né? A gente acha, é dente nascendo, né? Um recém-nascido. E, na verdade, não. A gente começou a observar. Daí, a minha nutricionista já pediu para eu incluir, né? Já fazer uma dieta de exclusão do leite, né? Então, eu já sabia, né? De algumas coisas, eu já cuidava. E ela falou, Fran, cuidado, né? Então, mantenha essa alimentação bem regrada, alimenta em casa, evita contaminação cruzada. E daí a gente foi procurar uma gastropediatra, né? E daí quando a gente procurou a gastropediatra, ela falou assim, e ele não estabilizava, né? E daí ela falou assim, olha, ele já estava com 4 meses, né? Nesse período, que daí a gente pegou bem na época de Covid, lockdown, deu assim aconteceu bem em março, assim, né? Que a gente teve essa questão. E daí ela pegou e a gastropediatra, né, que fazia acompanhamento dele, ela falou assim, Fran, a gente vai tirar o leite, o trigo, a soja, os crustáceos, as oleaginosas. Então, eu fiquei por mais um mês, né, com toda essa dieta, né, bem regrado, né. Então, assim, eu falo que a pior fase é tu entender o problema, né, e começar a compartilhar isso com as pessoas, né? Então, eu só podia comer em casa, eu só podia comer alimentos que eram produzidos em casa, né? Então, assim, às vezes as pessoas acham que a manteiga que refogou uma cebola pode mexer na outra comida, né? Então, não, né? Então, por um período eu tive que descontaminar minha cozinha, eu tinha que ter uma panela separada, eu tinha que ter esponja separada, né? E quando ele começou a comer, a gente diagnosticou também uma alergia à proteína do ovo, né? Então a gente ficou daí com ele, né? Mais um período, era ele de dieta e eu de dieta, né? E isso durou 9 meses, a Pois nossa é. dieta. É uma fase bem complicada, assim, né, Fran? E é muito interessante você compartilhar isso para todo mundo, porque faz muita diferença, né? Porque às vezes tudo que a gente pensa que é comum, ou seja, porque acontece de forma reiterada na nossa vida é normal, e muitas vezes não Uhum, é. Eu vou pegar alguns ganchos que você comentou em relação à sintomatologia do seu filho, só para eu tentar explicar para a audiência uhum, por que isso acontece, tá? Que sim, talvez seja um pouquinho mais fácil, porque uhum, a partir do momento que a gente entende por que que acontece, por que que nós temos que fazer aquela dieta, talvez fique um uhum, pouquinho mais fácil seguir, que não seja algo que oscile, né? Que sim, seja algo que seja sustentável, porque quando a gente entende o porquê, é mais fácil manter, né? sim, Então, só para explicar algumas coisinhas, a gente está falando basicamente para a audiência, né? Das reações adversas aos alimentos. Essas reações adversas, elas podem ser tóxicas e não tóxicas. As tóxicas não vamos falar no assunto porque, como o nome já diz, é por intoxicação, né? uhum, E as não tóxicas, elas podem ser imunomediadas e não imunomediadas, que são coisas totalmente diferentes. E aí eu acho, Fran, que a gente já conversou um pouquinho antes, que é onde partia a discussão do assunto, porque quando é imunomediada, é mais fácil, entre aspas, fazer o uhum, diagnóstico. Quando não é imunomediada, é que fica um pouquinho mais complicado. E a não imunomediada, ou seja, que não depende das nossas células de imunidade, a gente já começa a falar das intolerâncias, que não é a mesma coisa de alergia, né? E por isso que a gente faz o paralelo da alergia, hipersensibilidade e intolerância. Então, as duas primeiras, alergia e hipersensibilidade, elas são imunomediadas, né? E aí a gente tem essa imunomediação que ela é rápida, ela é a base de IgE, ela é a base de histamina, então é aquele paciente que vai ter a sintomatologia muito rápida. uhum, E o rápido para o nosso corpo, assim, só para o pessoal entender, é até 8 horas. Então, quando a gente tem uma reação alérgica rápida,
a base de IgE, o paciente tem até 8 horas para apresentar o sintoma. Então, para a gente é fácil. Ou seja, saí, comi aquela coisa e, não caiu bem. Não sei porquê, mas não caiu bem. Então, o diagnóstico é muito rápido. A alergia é muito rápido, o diagnóstico. E o próprio paciente faz. É muito difícil que uma alergia seja diagnosticada por um profissional de saúde, porque não dá tempo. Porque, como eu falo, são 8 horas. Então, é muito rápido, né? Só que quando a gente começa a falar das reações, digamos, das próprias reações de alergia, mas assim, imunomediadas, mas de uma relação mais tardia, por exemplo, a base de IgG, é uma reação que demora 1, 2, 3, às vezes 14 dias para começar a aparecer. E ela aparece por quê? Porque eu aumento a exposição àquele alimento, ou porque a quantidade que eu comi foi muito alta, ou porque o meu corpo não conseguiu eliminar. Ou seja, eu tenho 3 mecanismos de atuação para explicar para o meu sistema de defesa que ele está reagindo e produzindo defesa. Então, é uma reação muito mais tardia. Apesar de ser imunomediada, ela não é imediata. Que aí é quando entra, mas será que foi aquilo? Ou se foi outra coisa? Ou será que foi um produto que eu passei? Né? Ou seja, o meu corpo está começando a reagir, mas não é rápido. E aí, geralmente, entra ou o nutricionista, ou médico. Só que geralmente o que o paciente procura? Você falou, você foi primeiro no nutricionista, porque a porta de entrada para o profissional, para o paciente é muito mais rápido para o nutricionista. Por quê? Existe uma barreira muito grande assim para chegar até nós, assim, eu me coloco como médica nesse sentido também, muitas vezes como paciente, Fran, porque existe uma barreira muito grande do paciente lá procurar um médico, ou seja, ele primeiro vai procurar um nutricionista, vai perguntar para a vizinha, vai ver o que a outra pessoa teve, e quando ele decide consultar, ele vai consultar um nutricionista. E por isso que a minha visão nesse sentido em relação à celeridade de diagnósticos foi muito essa ideia da mentoria que eu tinha comentado com você. A minha ideia da mentoria para nutricionista é porque com nutricionista eu consigo fazer diagnóstico mais rápido. Ou seja, porque o paciente não vem até mim, ele vai no nutricionista. Mas o nutricionista, ele não consegue, não é que não consegue, ele não pode fazer diagnóstico. Sim. Ou seja, ele depende de um médico para isso, o que eu acho altamente errado. Né? Porque o paciente está procurando para um nutricionista. Ele não quer ir no médico. E aquele profissional, muitas vezes o nutricionista, ele sabe diagnosticar muito mais que muito médico, né? Você falou, a minha nutricionista já foi lá, já começou a agir. Então, por isso que essa ideia de a gente conseguir treinar e até trabalhar em conjunto com o nutricionista, para que o paciente se sinta mais seguro. E olha só, a minha nutricionista falou isso, por isso, e ela tem uma pessoa que está ali por trás. Porque se a Nutri manda para o médico, daí depois o paciente vai... Nesse meio tempo, eu perdi 3 meses. Sim. Entende, Fran? E aí, como a gente fala, é tempo de exposição, porque nesse meio tempo que ele está consultando, buscando diagnóstico, ele vai continuar ingerindo ali. E ali, como eu falo, no início, no próprio processo alérgico, o paciente ele não vai produzir uma lesão muito intensa, porque ela vai dar e depois, como é rápida a resposta, ele vai tirar. Então, não vai ter uma exposição muito alta. Agora, quando o paciente não sabe a base de IgG, por exemplo, ele vai expondo, daí depois para um pouquinho, expõe mais. Então, o meu sistema de defesa ele vai ficando sensibilizado. Só que o meu dano intestinal vai ser maior, entende? Então, aí é quando a gente entra, né, naquela coisa, e agora o que é, o que não é, o que pode ser? Então, a gente sempre fala, cara, o paciente vai procurar um nutricionista. E depois do nutricionista, ele vai procurar você. Ele vai procurar Natural Chef. Olha só, me ajuda a fazer isso, porque tá difícil. Né? Então, mas é mais ou menos essa sequência, né? Então, quando a gente fala assim, em relação à celeridade, isso das células de defesa, a gente pensa, mesmo sendo célula de defesa, tem uma parte rápida e tem uma parte relativamente lenta. Né? Então ele fica naquela coisa. E a parte lenta, quando o corpo não reage muito rápido àquele alimento, é aí onde entra o erro diagnóstico. Sem fazer diagnóstico, ir lá e já faz uma dieta. Que aí paira para o nosso lado a dificuldade de depois fazer o diagnóstico quando já tem a retirada do alimento. Né? Então, por isso que também a gente não pode nem julgar nenhum lado nem o outro, porque vai ser difícil para os dois. E quando a gente trabalha em conjunto é mais fácil. E aí, muitas vezes, acontece aquela outra situação, né, Fran? Não é imunomediado, ou seja, não depende da nossa célula de defesa. É uma intolerância alimentar. E a intolerância alimentar também já é um outro quesito, né? Porque é aquele paciente que ele tem um desconforto, mas aí ele não sabe o que é, a célula de defesa tá ali, ou porque ele não tem uma enzima, vamos supor, a mais comum hoje é a intolerância à lactose, né?
Então, essa intolerância, ela não é imunomediada. O meu corpo não reage ao leite, por exemplo. Mas eu não tenho, muitas vezes, uma enzima que degrada o leite. Então, aquela proteína, ela fica muito alta, ou seja, fica um peso molecular muito alto. E o meu corpo não reconhece, porque não consigo digerir. Né? Uhum. Mas assim que a gente fala que uma coisa é imunomediada e outra coisa é por uma questão de exposição, por uma sensibilidade e uma deficiência que eu não tenho. É uma enzima, né? Então, por isso que existem barreiras e dificuldades ali na evolução e também no diagnóstico. E eu não sei, assim, Fran, assim, atuando assim em toda essa área, a partir do Natural Chef, nesse tipo de estratégia alimentar que você utiliza, se você tem mais alguma outra situação ali para englobar, principalmente na de intolerância alimentar. Na verdade, eu sempre falo, né, quando eu dou meus cursos, que a gastronomia funcional, ela não exclui, ela inclui, né? Quando a gente trabalha a gastronomia, culinária funcional, a gente quer incluir todo mundo. Por exemplo, quando eu faço um prato na minha casa, eu não coloco nada de leite derivados, ou seja, todo mundo pode comer, né? Então, essa é a diferença. Por que que eu falo assim, né? Por que que a gastronomia clássica tem mania, vamos pensar assim, né? Mania de enriquecer o feijão com trigo, de refogar a cebola na manteiga, né? Então, assim, são pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia que não encarece a nossa rotina, porque algumas pessoas ainda têm aquela mentalidade que a gastronomia funcional é cara, É tá? cara. Então, assim, eles falam, ah, é porque é muito caro, porque o leite de amêndoa é muito cara, né? É muito caro. Quem disse que eu preciso usar leite de amêndoa em todos os meus preparos, né? Quando eu faço um pastelão, que é um prato aqui de Brusque, assim, bem comum, eu utilizo água, mas eu coloco um pouquinho mais de gordura, eu coloco um azeite de oliva extra virgem, melhor, né? Então, assim, é tu trabalhar, eu falo assim, é tu saber os alimentos e os ingredientes certos para tu deixar a tua refeição saborosa, e mais saudável e que todos possam comer. Então, assim, é o ponto-chave que eu sempre levo, né? Vamos tirar da cabeça que a alimentação funcional é cara e vamos tirar da cabeça que a alimentação funcional é difícil. Não. O que é difícil é mudar a mentalidade de alguns hábitos. Né? É isso que eu falo, né? Porque se a gente pode incluir todos, a gente pode fazer uma refeição. Eu tenho um tema de workshop muito legal que eu chamo que são os risotos. Gente, a gente não precisa fazer risoto com manteiga, a gente não precisa fazer risoto com creme de leite. A gente consegue fazer um risoto super gostoso, sem nada de lácteos, sabe? Então, assim, essa é a diferença, né? Então, mudar a mentalidade, isso que eu falo, assim, algumas pessoas falam, Fran, como é que tu faz tudo dentro de casa? A gente já virou a chave aqui em casa, claro, com o conhecimento que eu tenho, porque bem na época que eu estava grávida, eu estava fazendo a formação do Natural Chef, né? Então, no período da gravidez eu falo que ele entendeu o recado, parece que se tornou alérgico para dizer, mamãe, vamos trabalhar com esse tema, né? Eu brinco. Nesse sentido, sabe, doutora Larissa? Que a gente tem, né, mudar isso. O dia a dia é muito mais fácil, né? Muita coisa dá para fazer no dia a dia, né? Então, as pessoas, hoje, o meu pequeno essa semana chegou e falou assim, mamãe, tinha achocolatado na escola. Daí ele perguntou, por que que eu não posso tomar achocolatado? Daí eu expliquei para ele, ô Beni, todo dia de manhã você toma um achocolatado. Você toma um achocolatado com o seu leite, que é um leite vegetal que você toma, que é um leite de arroz, e você toma com achocolatado saudável, que é de uma marca específica, né, sem açúcar, mas é um achocolatado. Daí hoje ainda fazendo para ele, eu falei, esse daqui é o seu achocolatado, né, então com menos açúcar, com multivitamínico. Então, assim, é um achocolatado mais caro? Mas me dura 4 meses, né? Eu tenho uma criança de 4 anos que fica doente, assim, pontualmente, né? Então, as pessoas, às vezes... E o Beni, né, ele tem alergia não mediada e ele tem reação 48 horas. Doutora Larissa, era muito difícil de entender o sintoma depois de 48 horas, né? Então, eu não esqueço que eu estava numa dieta por 9 meses, né? Porque eu estava amamentando ele e toda a comidinha que ele comia era servida por mim. Eu fiz o aniversário dele de 1 ano, eu não comi um brigadeiro, né? Eu brinco assim. E depois de um período, eu acabei indo na casa de uma amiga e comendo um negócio que ela falou, não, esse você pode comer. E eu, assim, me senti super confortável e comi. E daí eu falei, mas eu quero saber o que que tem aqui. Daí ela, tem manteiga ghee. Eu, meu Deus, manteiga ghee. Ela colocou na cabeça manteiga ghee sem lactose,
E ela achou que o meu problema era lactose e não era proteína. Ali o meu chão já desabou. Era um sábado. Na segunda-feira, ele já começou com sintoma. Eu falei, foi o cookies que eu comi. Então ali daí a gente já tinha relação das coisas, né? Mas até a gente entender, 48 horas depois, era muito difícil mesmo. Então ele ficava super irritado, dormia muito mal, ele tinha cólica. Então, assim, era um combo todo, né? É Então, engraçado quando você fala ali da sintomatologia também, Fran, que, por exemplo, essa parte, ele tinha sintoma 48 horas depois. Por que que isso acontece? Quando a gente fala da liberação de histamina, muitas vezes é uma liberação muito rápida. Mas quando a gente fala em um paciente que responde 48 horas depois, é aquela histamina que ela vai sendo liberada muito aos poucos, né? E essa relação dela ser liberada aos poucos, ao invés de causar desconforto, ela causa uma sensação de relaxamento. Não sei se já ouviu falar que muitos pacientes que não podem comer um alimento, eles acabam preferindo aquele alimento. olha, Você fala, meu, mas é inconcebível. Mas por que isso acontece? Porque com a lentificação da histamina, ela simula como se fosse um neurotransmissor do prazer. Então, assim, o paciente fica naquela sensação de prazer. Aí ele come e fala, não, mas isso aqui não me faz mal, isso aqui me faz bem, porque depois que eu como eu fico bem. Mas porque a histamina com baixas doses, ela é tida como relaxamento, olha. né? Então, assim, só que qual que é o problema da histamina? Ou seja, qual é o problema de eu manter uma histamina, uma sensibilização de um paciente muito alta? Porque quando eu aumento a histamina, eu diminuo a serotonina, que é um outro neurotransmissor. E quando eu diminuo a serotonina, eu fico ansioso, eu fico irritado, eu altero o humor. Por isso que você muitas vezes não entendia, porque tinha tanta alteração na cabeça. Você fala, meu, será que ele tem outro diagnóstico que não seja isso? Você fica Isso naquela mesmo. coisa, porque nesse caso, a histamina sobe, mas a serotonina desce, que eles são contrarreguladores. E ao mesmo tempo que quando a serotonina desce, a melatonina cai. Por isso que o paciente não dorme. Não dorme. Então, tudo é muito explicado e tudo é muito relacionado. Isso tudo a gente só percebe quando a gente vê, meu, mas o que que tem a ver o tubo digestivo com ele ficar irritado? Não. Né? Ou seja, não tem nada a ver o tubo gastrointestinal com a cabeça, mas claro que tem. Porque uma coisa mimetiza a outra. Então, e eu tô falando só de 3 neurotransmissores. Se eu colocar no arsenal mais, a gente já começa a falar de sintomatologia absurda, né? Então, por que que a gente fala que isso é grave, isso é sério, né, Fran? Porque assim, ó, quando a gente fala dos sintomas e o que acontece na nossa fisiopatologia, eu tenho um aumento da permeabilidade vascular, ou seja, o meu vaso, ele é uma barreira, né? Vamos botar assim, ele é uma barreira. Mas a partir do momento que eu tenho uma sensibilização, uma hipermeabilização, qualquer coisa entra. Então, o nosso corpo ele fica muito mais sensível. Então, aquele paciente que às vezes já começa, sabe, a ficar irritado, ele tem alergia, ele começa a coçar, ele fica irritado, daí coça a cabeça, ele fica surtado, porque eu aumento a permeabilidade vascular. E ao mesmo tempo, como ela está mais permeável, eu aumento fatores de inflamação. Então, ele está irritado, ele está inflamado e ele ainda piora os sintomas. Então, quando a Uhum. gente pensa no tratamento, eu tenho que pensar em cada uma das queixas do paciente e como eu reduzo essa intoxicação, porque se eu não tenho um fígado que funciona bem, não vai adiantar. E nesse meio tempo a microbiota que nem existe mais, né? De tanta loucura que a gente já fez para tentar salvar. Então, por Uhum. isso que em relação à gravidade é muito séria, que quando a gente fala da permeabilização do vaso, existe uma contração do músculo do brônquio. Por isso que a gente tem que evitar principalmente o choque anafilático. O choque anafilático a gente pensa que é uma coisa muito rara, né? Eu trabalho em hospital, não, eu vejo isso aqui uma vez ou nunca. Não é raro. Uhum. Por quê? Porque lembra que a gente tinha comentado ali que quanto mais eu exponho, quanto mais frequência e maior a dose, mais é difícil para o corpo eliminar. Isso é uma questão dependente, ou seja, é como se fosse esse copo aqui, né? Ele está um pouquinho cheio, mas quando ele começa a encher qualquer gota, já extravasa. Então, isso para a gente já é o choque anafilático, porque com a vasodilatação, a permeabilização vascular, o brônquio ele vai contrair. Então, por isso que vem o choque também, né? Então, o paciente tem aquele sintoma, pigarro, aquela tosse seca, então já começa, e coceira, aí irrita, daí a cabeça não funciona, daí já não dorme, daí vira uma bola de neve, porque a gente não sabe a raiz do problema, a gente não
sabe qual foi a causa. E nem imagina. Você que ainda tá nesse meio, tá? Mas as mães convencionais, elas não pensam que pode ter sido do alimento. Não pensa nunca. Ele vai pensar que foi, que foi do negocinho que ela colocou, do perfuminho, do amaciante da roupa, qualquer coisa, mas que a comida não. Principalmente se for uma comida saudável, né? Se for uma comida em teoria natural. Não vai pensar nunca. Porque é fácil você intoxicar uma pessoa com um produto, sei lá, químico. Agora, você pensar que você está intoxicando o seu filho com um produto natural, ninguém, né? Qualquer mãe que vai pensar nisso. É muito difícil, né, Fran? Aham. Sim, e o que a gente percebia bastante quando ele estava muito inflamado ali, quando tu fala, né, na questão, ele tinha muita secreção. Então, ele tinha uma secreção, na verdade, como ele não pegava, por exemplo, ele não estava gripado e ele tinha secreção. E depois ele vinha para tosse. E ele tinha sempre uma tosse muito carregada, a pontos assim de chegar a momentos do peito tá chiando e tem que tratar o peito chiando porque estava muito carregado da quantidade de muco que ele produzia, sem consumir o leite. Meu É Deus. só o corpo tentando reagir, Mas porque daí o que que a gente, ele estava na dieta do leite, mas daí depois a gente voltou com o trigo, teve vários processos, né? Porque claro. existe uma dieta, né? Existe todo um cronograma que a gente segue, né? De acordo com a gastropediatra, né? Nos orientou naquele momento, né? Mas daí quando eu cheguei na gastropediatra, que ele tinha uma tosse, ele consumia trigo. Ele estava sem o leite, ele consumia trigo. E final do ano, ele estava no período escolar, e eu falei para meu marido, eu vou tirar o trigo dele. Eu vou tirar o trigo dele porque essa tosse não tá legal. E eu tirei o trigo por, assim, 20 dias, e daí a gente tinha consulta na gastropediatra. E eu cheguei na gastropediatra e eu falei assim, doutora, eu tirei o trigo e ele não tem mais tosse? Dela, então vamos permanecer sem o trigo. Né? Então, assim, na verdade, ele é alérgico à proteína do leite, mas ele tem uma sensibilidade muito grande ao trigo. Por quê? Porque como ele estava muito inflamado, o corpo dele não dá conta. E daí as pessoas falam, Fran, como é que tu tira o trigo dele se ele é só alérgico à proteína do leite? Não, eu preciso tirar. Hoje ele tem 4 anos, ele ainda está na dieta do trigo e do leite. Né? O ovo, ele tolera nos preparos. Né? Ele é uma criança que ele nunca comeu ovo e ele não quer comer ovo. Eu falo, vamos comer um ovo frito? Vamos comer um omelete? Ele não quer. Ele não quer. Então, assim, o corpo dele talvez ainda entende que o ovo em algum momento não caiu bem, ou talvez o corpo dele entende que talvez uma proteína e ele não quer naquele momento. Ele fala, eu não quero ovo, então ele não come o ovo. E ele mantém na dieta. E hoje ele está estável, mas ele se mantém na dieta. Né? Então, hoje a comida, quando a gente leva ele para passear, a gente leva em festa de aniversário, eu levo toda a comida dele produzida por mim. Ou produzida por algum local seguro, né? Em alguns restaurantes, algumas. Aqui em Brusque a gente tem um local que produz, né, alimentos sem trigo e sem leite, né? E daí a gente leva para ele. E engraçado também, né? Só falando que eu falei do trigo e do leite, a soja, ela tem uma proteína também, tu pode falar, né? Mas ela tem uma proteína, a proteína dela é meio que do tamanho do leite, né? Então, as pessoas que reagem ao leite, elas acabam também reagindo à soja. E ele também reagia à soja. E muitos produtos sem trigo e sem leite, eles têm a soja na composição. Então, ele também reagia à soja. Então, assim, por isso que é um período. Ele reagia porque ele estava muito sensibilizado, né? Então, hoje ele está estável. Hoje ele está estável. Mas com muita dieta e muito cuidado. Esse paralelo que você fez ali dos derivados lácteos, digamos do leite especificamente, né, e do trigo, né, é algo que gera muita dúvida, né, Fran? Porque uma coisa é alergia, outra coisa é sensibilidade. Mas é como eu falo, existe muito mimetismo bioquímico. Então, por exemplo, eu vou falar do trigo porque é o mais comum, né? Quando a gente fala do trigo, existe a gliadina, que é... Quando a gente fala da intolerância alimentar, a gente está falando sempre de uma proteína má digerida. Ela é má digerida porque eu combato essa proteína ou porque eu não tenho essa enzima, né? Que é aquela parte da imunidade que nós já falamos. Mas, por exemplo, a gliadina, do trigo especificamente, ela tem 7 sequências de aminoácidos que ela é muito parecida com o opioide. Por isso que alguns pacientes, quando eles comem um trigo, eles querem comer mais e mais e mais e o desmame é ruim. Mas muitas vezes isso acontece porque ele nunca provou de uma outra forma. E é muito cômodo comer o que está próximo.
né? Porque muitos pacientes, eles não toleram ficar sem comer. Porque, se eu ficar sem comer, eu fico irritado. Não tira comida de mim, não me deixa fazer dieta. Mas assim, a dieta não tem que ser sofrida, a pessoa não tem que passar fome. Mas muitas vezes ela tem que ser nutrida, né, Fran? É esse balanço que a gente faz. Porque uma coisa é a comida entrar, né? Outra coisa é a nutrição. Às vezes a comida entra, mas nutricionalmente falando, e você pode falar muito bem disso, às vezes o paciente não consegue absorver, e ele não consegue absorver porque aquilo ele entende que é um perigo para o corpo. Por quê? Porque é altamente processado. E mais uma vez, né? Não precisa ser algo com gosto. Ai, meu Deus, mas a comida funcional ela é ruim. Muitos pacientes falam que é ruim e nunca nem provou. Muitas vezes nem provou, ele não dá nem nessa opção, né? Porque não, ou é caro, né? O mais comum é caro, vai ser ruim, não tem gosto de nada, não tem. Não, e essa do não tem sal é outra clássica. Né? Não vai ter gosto de nada, não vai ter sal. Eu falo, mas meu Deus, você já provou? Né? Então a gente fica naquela coisa, meu, não é possível, não é possível. E tudo isso tem muita relação, né, Fran, só voltando ali do trigo, né? Quando a gente pensa dos sintomas clássicos, né? Que eu acho que são os mais comuns quando a gente fala do trato gastrointestinal. O paciente, ele vai apresentar, geralmente, né, náuseas, vômitos, mas a maioria deles, principalmente na pediatria, apresenta muita diarreia. Só que no seu caso, você lembra que, assim, aleitamento materno. Então, no aleitamento materno, o próprio paciente ele já tem uma sintomatologia estilo diarreico, né, pelo aleitamento materno. Então, como que você vai pensar que é por alguma intolerância, né? Só que o que acontece com o estado diarreico, né? A gente tem uma má absorção intestinal, porque para a gente poder formar um bolo alimentar, né? A gente precisa que aquela comida pare um pouco no intestino para que eu consiga reabsorver a água e os minerais. Quando não para, ele vai embora. Não estou falando da infância ali no aleitamento materno, mas no geral o paciente, digamos, que ele tem a diarreia, o corpo não tem tempo de absorver a nutrição, né? E aí é quando começam a entrar as síndromes desabsortivas, que aí a gente tem que excluir se é uma doença autoimune ou se não é uma doença autoimune. Mas todas elas, as bases, assim, são... a minha barriga está distendida, eu sinto que o estômago do estômago tá alto, é clássica. Meu estômago tá muito alto. Eu sinto gases fétidos, ou seja, o cheiro incomoda. Aí eu como e logo depois eu meio que já tenho uma vontade de vomitar. Todos esses são sintomas clássicos de possíveis alterações alimentares. Mas imagina, Fran, acho que você já deve ter escutado que muitos pacientes, por exemplo, têm sintomas não clássicos. Por exemplo, ou seja, que não tem nada a ver com tubo digestivo diretamente. Infertilidade é uma delas. A gente tem uma conta ali que mais ou menos de 3% das pacientes, elas não conseguem engravidar. Daí acha que é hormônio, acha que, não, mas é porque a minha mãe não conseguiu engravidar. Ela nunca vai pensar que pode ter alguma alteração, alguma relação com a alimentação. Né? Porque a infertilidade, assim, hoje em dia é um dos meus principais motivos de consulta aqui no consultório, né? E eu trabalho com uma nutri maravilhosa, assim, a Mariel também, que atende muito isso. Então, a infertilidade é uma das coisas que me obriga a fazer investigação de intolerância, alergia e sensibilidade alimentar. Porque imagina, 3% das mulheres inférteis, elas têm alteração no trato gastrointestinal, né? Então é um número muito relevante, assim, Fran. Eu não sei, assim, se você, no seu caso especificamente, você teve alguma alteração, assim, alguma dificuldade para gestar, que estou falando de sintomas atípicos agora, não do trato gastrointestinal, né? Então, só para as pessoas entenderem um pouquinho. Então, eu vou falar um pouquinho da minha história, né? Quando eu engravidei do meu mais velho, eu lembro que eu demorei 1 ano e meio para engravidar, tive ele, tudo saudável, tudo normal. Em 2018, eu tive um diagnóstico de endometriose, né? E eu sempre tive o aparelho digestivo muito sensível. Então, assim, eu sou uma pessoa que frequentemente, eu vou te falar um sintoma clássico e tu vai concordar comigo, enxaqueca. Eu sou uma pessoa que eu vivia com enxaqueca. Então, assim, eu entendo que meus filhos querem ser que nem eu, né? Então, vamos falar assim, eu sei que a fruta não cai longe do pé. Então, assim, eu sei do que eu passei, sabe? Então, assim, eu tinha enxaquecas recorrentes. Eu lembro eu com 18 anos, ou seja, 18 anos no início, assim, da minha faculdade, de queixar, de ter dias de enxaqueca, né? Eu sempre... Só que o que eu vou te dizer? Como que era a minha alimentação na minha adolescência? Era pão, era queijo, era bolo.
né? Então, assim, a gente veio, né? Eu tenho 42 anos. A gente veio de uma modalidade que a oferta do industrializado estava muito fácil, estava muito barato. Os nossos pais foram trabalhar e a gente comia o que tinha em casa. Então, eu comia hambúrguer, eu comia nuggets, eu comia miojo. Então, eu tive uma alimentação muito descaracterizada mesmo, sabe? Eu comia pouca fruta, eu comia pouca verdura. Então, assim, hoje eu falo assim, eu quero que os meus filhos tenham hábitos diferentes. Então, assim, né? É o que a gente falou. É caro comer comida funcional? Pode até ser, mas a fruta do dia a dia, salada, não é caro. Eu toda semana, né, por conta dessa questão, eu faço as nossas compras, eu compro verduras e proteínas. É a base da nossa alimentação durante a semana. E se eu te falar que depois que eu comecei a fazer o nosso planejamento alimentar, a nossa despesa de mercado diminuiu, mesmo eu tendo uma pessoa que me ajude na comida, porque, né, eu não dou conta de comportar toda a demanda, né? Então, assim, nesse sentido. E quando eu falo que eu tive endometriose, então eu tive o diagnóstico, né? Na época eu já estava em tratamento com uma nutricionista, então eu já estava fazendo uma dieta, eu fiz aquele protocolo Food Maps, eu fiz diversos protocolos, diversas dietas, até que eu cheguei no diagnóstico, fiz a cirurgia, então em 2019 eu me submeti a uma cirurgia da retirada da endometriose, sofri um monte, porque é bem dolorido, é uma cirurgia, né? Bem dolorosa. E daí, no outro ano, eu engravidei do segundo filho, tranquilamente, né? Eu tive. O médico falou assim: se você quiser ter a segunda gestação, agora é o momento, né? Eu tava com 37 anos, agora é o momento de tu ter o segundo filho. E eu tive uma gestação super tranquila, acompanhada pelo meu obstetra e pela minha nutricionista, fiz todo um acompanhamento nutricional, né? Então, assim, cuidei bastante das vitaminas, a gente fez tudo algo direcionado, ele nasceu com quase 4 quilos. Então, assim, hoje ele tem a questão da alergia, sim, mas ele é uma criança, doutora Larissa, super saudável. Ele é grande, ele é saudável, ele é corado, ele come muito bem, sabe? Então, assim, a gente também descaracteriza que a criança alérgica tem baixo peso, né? Então, tu poderia falar também um pouquinho sobre isso, né? Por que não? Porque ele é super saudável mesmo. Engraçado que você comenta, porque a própria síndrome desabsortiva, por uma questão, né, de manutenção ali do contato com o alergeno, que causa essa desabsorção, muitas vezes na pediatria, às vezes é mais fácil para o pediatra fazer o diagnóstico pela baixa estatura, Uhum, né? Ou seja, uhum. olha aquela curva do crescimento e fala, mas por que essa criança não está crescendo se ele está comendo? Né? Por quê? Porque causou desabsorção. E ele não consegue perceber que a diarreia é não uma causa, mas uma das consequências da intolerância alimentar. E eu não sei ali, mas assim, a baixa estatura na pediatria é uma das formas de diagnóstico, que a baixa estatura inteira você fala, meu, não tem nada a ver com tubo digestivo. E tem, porque é uma desabsorção. E na mulher, eu não sei se, mais uma vez, ali, não sei se você passou por esse tipo de desconforto também, Fran, mas um sintoma clássico é a anemia, anemia ferropriva. Ou seja, o paciente fala, meu, anemia, tô sempre anêmica, daí parece que eu como carne vermelha e a minha anemia não sai, eu não sei o que é. Porque o paciente come, mas ela não consegue reter o ferro. Então, pois é, não consegue absorver. Tudo isso dá má absorção. E se eu já começo a somar a quantidade de coisas que eu já tenho de desabsorção, o que acontece, Fran? Por isso que a precocidade do diagnóstico é tão importante. Eu tenho uma alteração óssea, né? Quando a gente não faz o diagnóstico na pediatria, ou seja, a maioria dos diagnósticos, só para a gente contextualizar para as pessoas, a maioria dos diagnósticos, ele é feito até os 5 anos, um pouquinho mais tardio até o sexto. Só que assim, ó, vamos botar ali 6%. No adulto, o diagnóstico ele é reduzido pela metade, que ele vai só 3% do adulto consegue fazer diagnóstico. Mas imagina que a nossa matriz óssea, ela é formada até os 20 anos de idade, Fran, até os 20 anos. Se imagina, se esse paciente, seja homem ou mulher, eu não faço o diagnóstico precoce, depois dos 20 anos eu não consigo mais construir matriz óssea. Então é aquela mulher, principalmente mulher, que ela vai ter uma tendência à osteopenia, uma tendência à osteoporose.
E o paciente não sabe por quê, pensa que é um problema no osso ou no músculo, e não é. O problema era gastrointestinal. Por isso que para a gente a precocidade do diagnóstico na pediatria, consequentemente tentar educar, né, e tentar fazer esse gancho, esse paralelo com os nutricionistas é tão importante, porque eu ganho tempo e, mais uma vez, se eu estou ganhando tempo para um paciente com um diagnóstico precoce, eu consigo tratar de forma mais efetiva, Fran. Porque imagina no caso dos seus filhos, se não tivessem sido feitos diagnósticos precocemente, quando eles estivessem com 20 anos, o que ia acontecer? Né? A gente fica naquela coisa, mas assim, eu não sei. No seu caso, você tinha outros sintomas. Muitas vezes você não tinha a menor ideia do que era, porque as pessoas de fato não têm. Mas hoje, quando eu vejo uma adolescente, eu tenho uma paciente, ela mora nos Estados Unidos, e ela começou a ter um desconforto, sempre muito cansaço, indisposição, e a bioimpedância dela, da composição corporal dela, era, assim, absurdamente ruim. E a gente fala, não, mas por quê? Ela sempre teve massa muscular muito baixa e osso muito, muito frágil, muito delicado. Ela sempre... A gente foi fazer uma densitometria óssea nela, Fran, dava vontade de chorar, de chorar. E depois a gente fez o diagnóstico, digamos, da intolerância alimentar que ela tinha. Por quê? Nunca pensou, nunca passou pela cabeça, né? Nem dos pais, que os pais não têm obrigação, mas do próprio profissional de saúde que acompanhava, de pensar na intolerância alimentar. E hoje ela tá com 17, né? Eu falo, eu preciso mandar essa paciente fazer exercício físico na academia todos os dias, Fran. Por quê? Porque eu falo para ela, nós temos 3 anos. Depois disso eu não tenho mais o que fazer, porque depois disso eu não consigo mais construir matriz óssea. Por isso que a precocidade do diagnóstico faz total diferença. E para isso eu bato palmas assim para você, Fran, porque hoje em dia, né, muitas pessoas se conformam muito com o diagnóstico. Ai, tá difícil, só reclama, mas não faz por onde, né? Não, vamos melhorar a qualidade de vida, vamos mudar todo mundo vai comer mais saudável agora, deixei de comer fora, tô cozinhando mais em casa. Isso só reflete na economia. Isso é Sim, economia, muito, tá? muito. Eu brinco com os meus pacientes, eu falo bem assim, quando você começar a cozinhar mais em casa, ou chamar alguém para cozinhar de verdade para você, pega o seu cartão de crédito, avalia quanto você deixou de gastar fora. Só Ah, avaliar. hoje o meu mais velho sentou na mesa para almoçar, ele falou, eu tô com saudade de almoçar no restaurante. Porque eu não lembro, às vezes a gente almoça no domingo, mas eu não lembro sábado a gente almoçar em restaurante. E antes era todo sábado a gente almoçava em restaurante. Então assim, a gente não tem a qualidade, né? Claro, é gostoso, é prazer, é o social, entendo, né? Mas assim, a gente não sabe o que a gente está colocando no nosso prato. Então assim, Não. hoje, todos aqui da nossa casa, a gente está super saudável, assim, ó. A gente viajou para um local de frio agora, a gente não voltou com nenhum sintoma respiratório, todos passaram muito bem, sabe? Então, assim, isso tá valendo a pena. E eu falo que as pessoas também, e eu acho que tá aí o meu trabalho também, ajudar, né? As pessoas acham que cozinhar em casa é difícil. Gente, a gente pode planejar muita coisa para a gente ter no nosso congelador, para a gente ter sempre acesso aos alimentos que facilita muito o nosso preparo. Ai, porque se tu pensar que tu vai, por exemplo, hoje eu tinha comida, né? Eu só falei assim, eu vou só cozinhar uma batata doce. Então, eu tinha carne, eu só cozinhei a batata doce, né? Então, assim, se tu pensar no planejamento da tua semana e tu te organizar, tu vai ter comida sempre, né? Tu ter as coisas certas. Então, assim, né? Chama alguém para te ajudar, de repente, ou a pessoa que cozinha para ti te ajuda e ter aqueles preparos no teu freezer, na tua geladeira, que vai facilitar muito. Mas eu não gosto de comer o frango todo dia. Faz a base do frango, mas que te dê autonomia de fazer um molho, de fazer um molho de lasanha, enfim, de trabalhar com aquela proteína, sabe? Então, tipo assim, a carne moída, a gente pode deixar a carne moída, a gente pode fazer bolinho de carne, a gente pode fazer um refogado, a gente pode deixar ela mais sequinha. Então, assim, a gente tem diversas coisas para trabalhar com um tipo de proteína, para a gente não pensar sempre no mesmo gosto, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de almoçar uma comida e de noite eu acabo comendo a mesma comida, mas eu não gosto de ter o mesmo gosto que eu comi na hora do almoço. Então, por exemplo, se eu comi uma carne moída, né, soltinha na panela, à noite eu vou colocar, aí eu vou falar o que eu uso, né, mas eu uso uma cremeria, que é um creme à base de amêndoa, para dar um gostinho como se fosse um estrogonofe, ou eu coloco uma páprica, ou uma pimenta, ou um lemon pepper, enfim, eu crio ali, né, de acordo com a minha realidade, com o meu gosto, para já mudar um pouquinho aquele sabor do almoço, para eu não ficar remetendo, mas eu comi isso no almoço. E muitas pessoas, e eu lembro, né,
que o meu pai, que já é falecido, ele falava, eu não quero comer a mesma comida do almoço. E eu sou exatamente igual. Eu não quero comer a mesma comida do almoço, mas assim, tu pode mexer num temperinho, tu pode... eu tenho o hábito sempre de ter cebola ou alho poró na minha geladeira, picadinho com azeite num potinho, que daí eu vou lá e misturo uma colher de alho poró na carne moída, já muda o gosto do almoço. Né? Então, assim, as pessoas têm que mudar mesmo. É planejamento que a gente fala. É planejamento alimentar e organizar a semana que tu vai ter comida sempre em casa e comida saudável e de qualidade. E é legal você comentar isso, Fran, porque daqui a pouco eu quero que você fale um pouquinho da sua escola, né, que está ali sendo construída, né, para as pessoas entenderem. Mas a variedade alimentar para a gente, né, é fundamental. E alguns pacientes, talvez a gente não explica muito bem para eles quando a gente fala tem diagnóstico de intolerância alimentar, vamos fazer algumas restrições, mas tudo bem, vamos tentar ter o jogo de cintura. E às vezes o paciente ele fica na monotonia alimentar, que pra gente é péssima a monotonia alimentar, porque ele já tinha um problema. Com a monotonia alimentar ele vai ter mais, entende? Então a gente tem que estar toda hora reeducando e falando, olha só, não precisa comer só isso. Tenta variar o que você comeu no almoço, não precisa comer no jantar. Tenta ter aquele jogo. Por isso que às vezes ajuda do profissional nesse sentido, porque às vezes, Fran, o paciente ele não quer pensar na comida porque ele pensa que ele tem que ter obrigação de pensar e mudar. Cara, terceiriza isso se você pode, sabe? Eu Isso. acho que... E é como eu falo, às vezes o paciente pensa que é caro por não conhecer. Então, eu não sei se você poderia falar em relação a valores, Fran, só para as pessoas entenderem, assim, de quanto que a gente fala quando a gente fala da comida funcional, assim, quais são os valores, assim, para os pacientes entenderem que às vezes, assim, eles pensam que é uma coisa muito fora e às vezes não é, entende? Hoje eu vou te falar assim de dois trabalhos que eu executo, né? Então assim, hoje eu trabalho com pequenos grupos, né? Que eu tenho um espaço que eu dou cursos de culinária saudável, né? Funcional. Então, geralmente eu levo um tema, por exemplo, salada perfeita. A gente leva um tema e a gente abre um workshop. A gente fala em workshop porque a gente tem 3 horas, então a gente acaba não aprofundando muitos assuntos. Então a gente usa o termo workshop, mas é um curso de culinária saudável, né? Que a gente faz uma aula show, a gente faz o preparo, né, daquele tema, né, no caso, estou dando o exemplo da salada, a gente faz o preparo, eu dou uma apostila impressa e a gente faz a degustação de todos os pratos. Isso acontece em Brusque, né, eu já fiz alguns workshops também em Balneário, mas esse é o meu carro-chefe, né, então é um grupo que eu levo esse trabalho. Então é um valor individual que vai te dar o direito à degustação, à aula show e à apostila, né. Eu trabalho também como personal chefe em casa, né? Que daí é um valor de R$ 400, que eu fico em média de 3 horas na casa da pessoa e que eu executo as receitas previamente trabalhada com o cliente de acordo com a necessidade dela. Por exemplo, já atendi algumas vezes uma menina aqui de Brusque que é celíaca. E a mãe dela falou assim, Fran, eu tenho dificuldades nos lanches da escola, porque eu tenho uma oferta muito do industrializado e eu quero opções mais saudáveis, né? Então, eu vou lá na casa dela, a gente define o cardápio, a gente define a lista de compras e a gente vai na casa dela. Então, é um valor que eu cobro de R$ 400, né? De estar na casa da pessoa por 3 horas. Essa modalidade de personal chef é legal quando a pessoa tem alguém que faça a comida, que eu ensino ela e que daí a gente pode personalizar isso. E também a gente pode trabalhar em diversas temáticas. Fran, eu não quero lanches, eu quero dia a dia. Então a gente vai personalizar de acordo com a realidade daquela família, né? E outra forma que eu trabalho também, que pode ser de uma maneira online, que é hoje como eu faço na minha casa. Hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda a cozinhar. E eu falo assim, como é que as pessoas vão falar assim, nossa, Fran, mas tu, natural chef, tu tem alguém que cozinha pra ti? Eu tenho alguém que cozinha pra mim e que me ajuda. Só que a parte mental e toda do planejamento é minha. Então é eu que organizo todo o meu planejamento da semana, eu faço um cardápio, eu faço a lista de compras, eu vou no mercado, eu organizo e ela executa. E daí ao longo da semana eu vou trabalhando com esses ingredientes que eu tenho na geladeira. Hoje, por exemplo, eu comi um frango que foi feito na segunda-feira, que ela vem toda segunda-feira à tarde. Então esse planejamento eu também executo, né? A gente pode fazer em modalidade online, né? No valor de R$ 150, que eu defino com a pessoa e faço o planejamento dela da semana, né? Então, esse planejamento envolve toda a sistemática do cardápio, toda a lista de compra e como que ela vai planejar a semana dela, tá? E falando um pouquinho do meu futuro trabalho, né?
eu vou abrir uma escola aqui em Brusque de culinária, né? Então, assim, vai ser um local voltado para o ensino, né? Então, é um local no centro da cidade, em Brusque, que eu vou oferecer cursos. Então, ali eu vou trabalhar diversas temáticas. Então, assim, eu tenho temática de salada perfeita, eu tenho temática de risotos funcionais, eu tenho uma temática que o pessoal adora muito, que é pães e pizzas funcionais. Eu faço uma pizza totalmente Legal, que legal, que vegana, legal. que todo mundo gosta. Então, assim, essa modalidade de pães e pizza que as pessoas gostam. Bolos, por que não bolos? Ontem eu fiz um bolinho à noite pra gente tomar hoje no café da manhã, já acabou, né? Mas tudo bem. Então, assim, Não durou muito. um bolinho de chocolate feito com farinha de amêndoa, com leite vegetal, com vários tipos, né? Eu ensino a fazer mix de farinhas, waffles funcionais, que os meninos aqui adoram, panquecas, né? Então, assim, tem uma infinidade de temas que a gente pode trabalhar para as pessoas estarem aprendendo, né? E desde o básico de planejamento até, enfim. Então, esse está sendo o meu trabalho hoje, né? Cara, eu sou apaixonada por comida, né? Então é muito bonito quando a gente vê que pessoas conseguem colocar tanto amor, tanta disposição nisso e que não seja uma coisa pesada, sabe? Sim, Porque me não é dói muito pesado. escutar de um paciente do tipo, eu não quero fazer planejamento alimentar, eu acho um saco fazer dieta, mas ninguém pediu pra você fazer dieta. Tem que ser uma coisa leve, prazerosa. Você consegue entender por quê? Que é como eu falo, quando a gente explica o porquê pro paciente, ele vai fazer. Ele vai Uhum. fazer. E a nossa missão é meio que pegar um pouquinho ali no pé, né? Porque às vezes o paciente ele faz por um período, ele aprende alguma coisa, né? Depois ele dá uma relaxada, depois faz outra e a gente fica pegando no pé. Por isso que eu acho que quando o paciente ele não tem a menor ideia, mas ele acha caro, é literal uma questão de, cara, é da cabeça, porque em Minha que momento cabeça. você perguntou para alguém quanto que custa? Se você for ver em relação aos valores que você comentou, até, Fran, né? Hoje em dia a gente vai para um restaurante, vai para um almoço, eu tenho marido, meu filho, né? Somos três lá em casa. Então, assim, você vai no restaurante, às vezes você não consegue pagar menos de Isso, R$ 350. Né? isso Aí se mesmo. faltar, eu cobro R$ 400, 450, não lembro, para ficar um monte de tempo na casa da pessoa. Meu, bota isso na ponta do lápis. Isso Ou mesmo. seja, olha o planejamento. Então, assim, o caro e o barato, ele é em relação a quê? Né? Agora, Uhum. quando a gente pensa a qualidade de vida que você tem, sem contar que você não precisa ficar pensando, né, Fran? A comida tá Não. ali no congelador. Aham, Tirei a aham. comida do congelador para o outro dia, fechou. Por que que eu vou me preocupar? Agora, se eu estou aqui trabalhando, eu não tenho comida aqui no congelador, eu tenho que descer, procurar, e depois eu vou no restaurante, tá cheio, depois eu vou no outro, eu vou comer qualquer coisa. Qualquer coisa. Por isso que essa parte do planejamento alimentar não é luxo. Eu sempre falo, não é luxo. Quando a gente fala em investimento em saúde, Fran, é essencial. Por isso que a gente sempre bate na tecla quando você educa o paciente, você explica o porquê, e você fala, olha, o seu diagnóstico é esse, porque eu acho que assim, Fran, quando não existe diagnóstico e o paciente vai fazendo só por fazer, cara, assim não vai durar muito, sabe? Não Não, dura. Não dura porque ele não vai entender o porquê. não E por isso que eu sempre sustenta. falo, a ideia da mentoria para nutricionista, ou seja, tendo esse paralelo muito grande do nutricionista com o médico, é justamente facilitar esse meio para quem? Para o paciente. Não é para o profissional, porque eu sei diagnosticar, nutricionista também sabe diagnosticar, entendeu? É para facilitar esse meio de campo para o paciente, e o paciente não é o meu, é da nutricionista ou do nutricionista, porque ele não vai me consultar, ele vai ficar com ela ou com ele, que é a pessoa que, em teoria, ele viu que é ali no meio do caminho, que tem uma acessibilidade, que ele confia, porque a partir do momento que o nutricionista me encaminha, ele fala, tá, mas por que você está me encaminhando? Você não consegue fazer? São profissões diferentes. Mas, assim, olha o tempo que ele perde ou que nós perdemos no diagnóstico, né? Então, por isso que eu acho que essa parceria do médico com o nutricionista, a gente vai chegar numa precocidade de diagnóstico, a gente vai conseguir tratar mais pacientes, a gente vai fazer com que os pacientes cheguem aos 20 anos com todos os diagnósticos feitos e o tratamento instaurado desde sempre, desde a primeira infância, sabe, Fran? Porque Uhum. hoje em dia eu pego muitas consequências do paciente adolescente, do paciente mais velho, sem contar da paciente menopausa, né? Que agora tudo é menopausa. Eu tô sempre que é menopausa. Querido, eu fiz Aham. diagnóstico de doença celíaca numa paciente de 45 anos. Ou seja, ela passou Não. 45 anos com desconforto porque achava que era comum, mas que era comum não é normal.
né? E ela Ah. pensava que depois que a amiga falou que era sintoma de menopausa, né? Então, imagina a dor que eu sinto pensando que, meu, olha o que está acontecendo, olha o que ela viveu, o tanto que ela viveu. Porque o corpo Uhum. também, Fran, ele age de um jeito, aí depois ele se acomoda, depois ele age do outro, é meio cíclico, né? Então, às vezes, o paciente também fica naquela coisa sem Sim. entender, né? Então, é bem interessante ali pensar. Mas, assim, a conversa com você fica muito clara que a cozinha funcional, ela faz parte de um planejamento alimentar e ela tem que ser testada, não é por pessoas que têm patologias, é Não, para para todo todo mundo. É para mundo. todo mundo. Você me comentou do e-book que você tem ali de café da manhã, né? Eu falei, Sim. meu, eu amo comer, né? Então, assim, meu, café da manhã, eu já fico pensando, o que eu posso fazer no café da manhã? O que eu posso... Meu, é maravilhoso. Maravilhoso, Aham. né? Então, assim, eu acho que disseminar a cozinha funcional, de você sentir outros sabores, de poder fazer mesclas, que em teoria para o paciente é inviável. Por isso que eu falo, cara, terceiriza, tenta, né? Terceiriza. É maravilhoso, é maravilhoso. E eu fico muito feliz, assim, Fran, de poder conversar com você, de você poder deixar esse acesso para os pacientes que estão escutando, que vão entender mais fácil, né? Pensei, cara, não é tão caro. Eu pensei que era caro, mas não Não, é tanto, não. né? Então, Sim. assim, eu tenho uma pessoa que sabe, que acompanha, que passou por um processo de diagnóstico também, sabe do que está falando, tem autoridade Uhum. para falar sobre o assunto, né, Fran? Uhum. Então, eu acho isso muito Uhum. legal, muito bacana. Sim. E eu acho que é isso, né? É o dia a dia e é só para assim as pessoas às vezes acham que eu sou nutricionista, né? E eu falo, não, eu sou engenheira de formação, né? Engenheira, né? Então assim, eu sou engenheira. Então assim, a gastronomia sempre encheu muito meus olhos. Eu sempre gostei muito de cozinhar. Só que com o tempo a gastronomia clássica não faz sentido para mim. Esses dias eu fui fazer uma sobremesa no Dia dos Pais e eu fui fazer uma sobremesa comum. Quando eu comprei a caixa de leite, o leite condensado, parecia que eu estava cometendo um crime, porque não é o normal da minha casa. E eu falei pro meu marido, meu Deus, eu cortando essa caixa aqui do leite para fazer a sobremesa, eu tô me sentindo muito mal. Porque daí sim, eu me cobrei, por quê? Porque eu tenho receitas que eu poderia estar fazendo saudável, mas eu queria alguma coisa que lembrasse o afetivo. E existe muito disso também. Sim, Só que assim, a gente pode fazer muita coisa saudável. Gente, eu faço uma torta de chocolate. Semana passada eu fiz um brownie que meu marido falou, Fran, é melhor do que muito brownie por aí. Então, assim, vamos abrir a cabeça e vamos deixar experimentar realmente, sabe? Algumas coisas é mais caro, por exemplo, eu uso chocolate no Galho, né? Que é um chocolate mais caro, é um chocolate melhor. Mas vai lá ver quanto que é um Milka importado também. Então, assim, isso, sabe? É até que ponto tu quer gastar, o que que é caro, como tu falou, o que que é caro, o que que é barato, né? E o que eu sempre falo, né, que as pessoas acham que eu sou nutricionista. Então, assim, eu não prescrevo dieta, eu não tô aqui para dar dieta para ninguém e nem fazer um planejamento com um peso de comida nem nada. Eu tô aqui para te ensinar o quê? É tu cozinhar de maneira saudável. Por quê? Porque quando tu faz um molho de tomate e que tu coloca uma fonte de gordura no final do preparo, a atuação do licopeno, né, que é a ação antioxidante do tomate, é muito melhor absorvida. Então, assim, é isso que eu quero falar, é aquilo que a gente. É como a gente deixar o nosso alimento mais saudável, porque existem técnicas dietéticas para isso. Então, eu trabalho com isso, é deixar o nosso preparo mais saudável, mais saboroso, mais prático, né? Porque as pessoas acham que é caro, né? Porque, dá muito trabalho. Antigamente eu fazia um molho com castanha de caju e realmente tu tem que deixar de molho, tu tem que bater e dá um trabalho, tu tem que precisar de um pré-preparo. Mas hoje já tem as opções também no mercado que fazem isso também, né? Então, assim, eu sempre falo, né? A gente sempre vai preferir descascar, né? Mais e desembalar menos. Mas, assim, nós temos alternativas também na cozinha. Eu comprei um creme esse de amêndoa, eu paguei R$ 7. Tá, um creme de leite é 3 e pouco, é o dobro, ok, mas me rendeu dois preparos, porque eu não usei um vidrinho numa só refeição, entendeu? Então, assim, é saber trabalhar isso também, né? Então, eu não prescrevo dieta, eu não tô aqui, eu tô aqui para ajudar o dia a dia na cozinha das pessoas, eu falo, né? Ajudar o dia a dia, né? Eu até tava lendo o material aqui da salada, né? Então, como que a gente faz um molho funcional? Por que que a gente precisa encher de azeite, encher de gordura, encher de maionese o molho da salada? Não, tem várias alternativas que a gente pode deixar mais gostoso e saudável também, né? Enfim.
Sim, eu falo um monte, se Não, deixar eu mas vou. eu acho maravilhoso, sabe, Fran, de tentar simplificar esse caminho. E é como eu falo, eu trabalho muito com nutricionista também, que eu sou médica nutróloga. Então, nutricionista é meu braço direito, esquerdo, pé e a cabeça. Mas eu acho que quando a gente vem para todos os profissionais para facilitar a vida do paciente, é isso Com que ele quer. certeza. E muitas vezes É. ele paga para isso. Ele quer, tá, eu preciso de ajuda para isso, porque deixar leve. Cara, é assim, se aqui você vai para esse lado, você faz isso, depois você faz o outro. E tudo fica leve, porque em teoria, o que a gente estudou anos para fazer, ele não tá afim de estudar, ele quer pagar e fazer, entendeu? O que é que tá ali tá feito. Então, isso Uhum. funciona para todo mundo, isso é bom para todo mundo. Mas, assim, tem que ter profissionais ali que entendam do assunto e não fazer por fazer, né? Prescrever só por prescrever, cozinhar só por cozinhar e sem entender o porquê, cara, não faz sentido. Ainda assim, que eu sou muito a favor de, tipo, você não precisa ter uma patologia para testar um tipo de estratégia funcional. Vai lá e testa, é maravilhoso. Sim, Tenta, sim. faz isso. E é isso que a gente quer disseminar, Fran, e por isso a ideia também desse convite ali para vocês, para deixar a informação ao paciente mais fácil. Olha só, não custa tanto, vai lá e escuta o que ela falou. Entende? Olha só, é fácil, ela tem um e-book, dá para fazer isso, dá para fazer online. Não, ela é de Bruce, não importa. Hoje em dia, com tudo que a gente faz online, é maravilhoso, né, Fran? Então, enfim. Uhum. Você Tu tá falou em ali Brusque, do. eu tô aqui em Balneário. Eu sou natural de Balneário, né? Olha só, Eu fiz o que é caminho raro. contrário. Exatamente, é raro. Fiz o Uhum. caminho contrário. Tu falou ali do e-book, né? Eu tenho um e-book de café da manhã, mas eu tenho um mini curso online com a temática de café da manhã. Então, assim, eu preparei receitas da minha cozinha, do meu dia a dia, Legal. pensando no café da manhã, né? Então, ele é tem na modalidade online, né? Naquela plataforma Kiwify, e que daí eu ensino, acho que são 12 receitas, desde pão, né? Tem um pão funcional, tem focaccia, tem alguns creminhos para a gente comer com as frutas, tem granola, tem habilidades com ovos, tem bolinho, tem Tudo, né? crumble, Tem ai, tudo. tem um monte de Tem coisa. vida, tem vida. Tem vida, tudo muito colorido e muito saudável. Ô, Fran, nosso horário acho que vai Vai terminar, mas queria agradecer terminar. imensamente a sua Eu que agradeço. participação, tá? Tô Sim. bem feliz, bem feliz. Obrigada Então pela tá, de disseminação, nada. tá? Vamos Vamos conversando. sim. Obrigada Beijo, pelo Fran. convite. Tchau, Beijo, tchau, tchau. tchau.